boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora e o local que consegue nos ver, ouvir. Este é o programa Mundo Evangélico, portanto, que está a começar hoje, domingo, aqui na ADI Filadélfia TV. Hoje é um dia especial e um dia que vamos retratar o dia a dia do cristão. Este é o tema que nós vamos debater para hoje, numa moderação de mim, Alifa Rafael, e elaborado por pastor Pedro Jussa. Vamos nos próximos minutos falarmos então do dia a dia do cristão. Então convidamos o amado telespectador para estar ao nosso lado e também poder se inscrever antes na nossa página do YouTube para que ajude-nos a crescer neste debate, nesta página, nesta televisão. Queremos acreditar que o telespectador está bem sintonizado e juntos vamos acompanhar aquilo que é, portanto, este debate, que é o dia, que é o nosso tema de hoje, que vamos falar do dia a dia do cristão. Tenho aqui uma vasta equipe de profissionais que vão fazer parte deste debate, que também são os meus convidados, os habituais convidados que têm estado conosco ao longo deste nosso programa da Filadélfia TV. E vou agora, daqui a pouco, poder apresentar os meus convidados. Tenho aqui ao meu lado o pastor Pedro Jussa, o qual também vai se apresentar e irá também saudar ao telespectador. Boa tarde, pastor Jussa, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora nos vê. Aqui fala o pastor Jussa, o pastor local da Igreja Assembleia de Deus Internacional, em Mucuba. Estou muito feliz por estar deste outro lado, porque desde muito eu vinha moderando o programa Mundo Evangélico e hoje estou aqui como painelista. É uma grande alegria fazer parte desta vasta equipe. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Jussa, por esta breve apresentação. Ao meu lado esquerdo também tenho aqui o meu convidado, o pastor Bruno. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amados. Aqui o pastor Bruno Romeu Antônio, da Construtores da Ponte em Cristo. É minha bênção, é minha oração que nós possamos caminhar com o Espírito Santo no poder. Aleluia. Muito obrigado. De seguida também tenho aqui, de forma especial, digo eu, porque é a primeira vez que está a participar aqui o nosso ministro Tenente Carlitos. Bem-vindo. Muito boa tarde. Quero saudar a todos os irmãos que nos assistem direito e indiretamente e agradecer pelo convite. Eu respondo pelo nome de Tenente. Obrigado pela esta breve apresentação. Como fiz menção do princípio, que hoje vamos falar do tema o dia a dia do cristão. Queremos convidar ao estimado telespectador a estar aí pronto para ouvir e também seguir-nos, e para que aqui possamos sair com a positividade deste grande tema. Eu vou começar agora por fazer a primeira questão que vai abranger aos meus convidados aqui na sua resposta, que é mesmo: o que é ser um cristão? Esta pergunta vou lançar de primeira para o pastor Pedro Jussa. Muito obrigado. Indo direto à questão que me é colocada, o que é ser cristão? Ser cristão é ser alguém que carrega a identidade cristã, a identidade de Cristo. O ser cristão é fazer exatamente aquilo que é a recomendação de Cristo, é seguir a Cristo, ter aquela identidade de ser de Cristo. Para mim, isso é ser cristão. Muito bem, obrigado por esta resposta, mas também vou ouvir do meu lado esquerdo o pastor Bruno. O que entende sobre este tema ou esta questão de ser cristão? O que é ser cristão? Para mim, ser cristão não foge muito do que o amado pastor Jussa disse. Ser cristão, quando nós vamos no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, onde foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Este evento ocorre porque eles resplandeceram a luz de Cristo, tal como ele disse, tem que ter marcas de Cristo. Amém. Amém. Ministro Tenente? Okay. Indo na questão do que é exatamente ser cristão, ser cristão vai além de muitas coisas que nós pensamos. Ser cristão não é exatamente frequentar uma igreja, não é exatamente ser seguidor, mas sim é agir em conformidade
a palavra de Deus, como fala em livro de João, capítulo que, se nós só para enfatizar, no livro de João, João capítulo 13, versículo 35. Então, o povo irá nos conhecer se nós vivermos o amor. Então, a necessidade de sermos cristãos que vivem com firmidade a palavra de Deus. Não porque frequentamos uma igreja ou porque somos seguidores. Bem, hoje em dia encontramos pessoas ou crentes que, porque não está na liderança, não faz parte do corpo diretivo da igreja e não leva as coisas do cristianismo ou não adora a Deus como deve ser, alegando que não faz parte da liderança da igreja. Qual é a atitude ideal de um cristão? O cristão que não é líder, há uma diferença entre ser líder e qual é a posição ideal de um cristão? Há que entender que hoje em dia, só porque não sou líder, não faço parte da direção, e não sou igual ao líder, então posso desfazer e fazer. Como entende esta questão, o pastor José? Bem, olhando para essa questão de cristãos que ainda não são líderes e que andam desordenadamente, porque têm certeza de que eu não sou líder, talvez se eu for líder poderei passar a ser mais responsável. Eu queria dizer que não pode haver diferença entre um líder e aquele que é liderado em termos de obediência. Em termos de responsabilidade, sim, nós podemos olhar alguma diferença, porque o líder carrega todos. Mas em termos da sua postura, todos devem mostrar uma identidade cristã. Por exemplo, temos pessoas, sim, como dizia aqui o moderador, que elas simplesmente dizem que eu posso brincar, posso andar a beber, posso namorar muito, porque ainda não sou líder. Mas há que perceber que para se ascender à liderança, vê-se primeiro o comportamento antes de ser líder. Se você, antes de ser líder, tem um comportamento estranho, não há como a sua liderança superior te confiar a um cargo de liderança, te confiar para dirigir um certo grupo. Então, é necessário que mostremos a maturidade enquanto ainda não somos líderes, para que quando chegarmos à liderança, chegamos lá já com uma maturidade, porque muitas vezes o cristão nasce, cresce, e sempre cresce, nunca atinge maturidade. Então, há necessidade de se atingir a maturidade e começar desde o momento em que ainda não é líder a caminhar como deve ser, para que os servos de Deus possam ver algo em ti que possa brilhar e que isso possa motivá-los, ou que Deus também possa usar esses servos para escolherem esses jovens ou esses que ainda não estão na liderança para que estejam na liderança. Então, resumidamente, é importante que todo aquele que é líder ou não é líder, mas é cristão, ande reto e faça a vontade de Deus. E quando for líder, carregue mais a responsabilidade. Muito bem, obrigado. Antes de passar a fala ao pastor Bruno para também comentar esta mesma questão, queria ainda, com o pastor Jussa, ouvir, está a falar de que responsabilidade, mais ou menos? Eu refiro, por exemplo, para ser um ancião, ser um diácono, ser um pregador, até ser um pastor ou evangelista. É necessário que a pessoa demonstre uma maturidade, porque a pessoa deve ser aprovada. Se você não foi aprovado, não tem como liderar. Essa liderança que eu refiro também pode ser dos ministérios, Ministério dos Jovens, das senhoras. Para que você ascenda a este cargo de liderança, é necessário que seja aprovado. E para ser aprovado, as suas obras, a sua conduta conta muito. Então são mais um desses cargos que eu... E esta aprovação de onde pode aparecer? Bem, esta aprovação, Deus deve aprovar. Mas antes que Deus também aprove, é preciso que os que nós estamos a lidar com eles vejam alguma coisa boa em nós. Porque o apóstolo Paulo já disse, nós somos uma carta escrita não a caneta. Amém. As pessoas nos lêem, quando nós andamos, elas nos lêem. Imaginemos que é um jovem que a vida é só bebedeira. De repente temos de levar para pôr como responsável de jovem, pôr como secretário na juventude. Enquanto as pessoas conhecem a atitude errada deste jovem, o que se espera deste líder? Então, este líder não está aprovado.
ele deseja sim servir a Deus, mas não está aprovado, porque a sua conduta ainda deixa muito a desejar. Então, é mesmo nesses moldes. Amém. Muito obrigado. Vou também aqui ouvir ao pastor Bruno. Mas antes eu queria perceber até que ponto que nós vemos que este crente já tem por si uma liderança, já está num nível avançado de um crescimento espiritual. Até que ponto? Partindo desse ponto aí, é muito fácil perceber é que o espírito de liderança é espelhado no ato de servir, quando a pessoa é devota para servir, quando a pessoa se entrega muito para servir, porque existem pessoas que alegam que querem servir quando apenas gostam de ficar em frente, porque é notório que ser ouvido anima, é bom, todo mundo quer ser ouvido, quer estar em frente e a comandar, mas existe uma questão de devoção, no qual a pessoa está ali para tudo, ele se adequa para qualquer tipo de ambiente. Se lhe colocam para protocolar, ele faz seu trabalho. Se lhe colocam para organizar, tipo, em todas as áreas ele se encaixa. Então nós temos que usar essa pessoa porque é um modelo. Amém? Amém. É um modelo. E a reputação também conta, como o homem de Deus disse, conta porque as palavras que nós falamos são espíritos. E existe algo que ele falou que me tocou muito. Disse, as pessoas nos leem. Tipo, existe um outro pregador. Além de pastor Bruno, existe um outro pregador. Eu posso estar aqui a dizer, se eu sou bandido. Isso aqui é bandido. Porque as pessoas que me conhecem estão a ver bandido a blasfemar contra Não Deus. estão a ver pregador. Não estão a ver pregador. Então é bom sempre ter uma boa reputação antes de subir ao púlpito, porque representa muita gente. E outro fato é que o erro de uma pessoa que fica em frente afeta muita gente. Então é mais ou menos isso que eu queria. Que conselho darias então aos crentes que não querem ter por si mesmo uma responsabilidade? Que não querem ter a responsabilidade? Sim. Não querem ganhar a responsabilidade? Sim. Sim. É que nós somos uma carta e não tem como as pessoas não buscarem inspiração em nós, porque o nosso trabalho é contagioso. Jesus Cristo nunca formou ninguém, nunca libertou ninguém que não tivesse dado aquela unção para tocar outras pessoas. O que foi curado, o gadareno, depois queria andar com Jesus. Jesus disse, não, vá à tua parentela e vai contar quão grandes coisas eu tenho feito, ou Deus tem feito para ti. Já viu? É que o ministério de Deus é contagioso. Você quando entra, tem que saber que vai tocar outras pessoas. Já viu por que nossos irmãos não são libertos por nós? Ou encaramos muita dificuldade de libertar nossos irmãos? Nossas atitudes. Ok. Muito bem. Obrigado. Para a mesma questão, vou ouvir o ministro Tenente. Gostaria que disse de uma forma muito... Sim, estava eu a dizer que hoje em dia encontramos crentes que não ganham responsabilidade por si mesmos porque ainda não foram encaixados na liderança da igreja. Eles divertem como devem divertir, não é? Não têm aquela responsabilidade em si, alegando que ainda não fazem parte da liderança da igreja. Que comentários têm sobre esta questão? Indo neste ponto de vista, eu tenho a contribuir dizer assim, o que te torna ser responsável não é a liderança, que serás incumbido, mas sim é através das suas atitudes em boa caminhada com Cristo. Aí os líderes podem possivelmente verificar suas atitudes e te colocar numa liderança. Não aproveita das ocasiões porque não sou líder, não faço parte da liderança, posso fazer o que desejar. Não é exatamente o que a palavra diz. Numa forma ampla, todos nós somos cristãos. Independentemente do que você carrega na igreja, seja pastor, diácono, todos nós somos cristãos. Só que acabamos já tendo uma diferença a partir das responsabilidades. Se hoje sou membro da igreja,
e executo bem o trabalho de Deus e faço inspirações para os outros, não há controvérsia ou os nossos pastores levar-me e colocar-me numa liderança. Porque já leram minhas atitudes antes de ser responsável. O que te faz um cristão não é responsabilidade. Esperamos que isso levemos a peito. Amém. Não serei responsável ou não serei cristão porque fui colocado numa liderança. O facto de todos nós nos encontrarmos num determinado lugar, falamos de Cristo, aí passamos a ter o nome de cristãos. Só as funções é que vão dizendo, ele é pastor, ele é ancião, ele serve esse serviço. Então, desde já, eu aconselho a caros telespectadores, é importante, se estás numa igreja, não espera ter responsabilidade para fazer coisas certas. Nesta fase onde você se encontra, há muita necessidade de você fazer as coisas certas para tomar um dia a responsabilidade. Quem sabe, Deus pode te incumbir esse trabalho. Então, estas são as palavras que eu tenho a dar aos meus telespectadores. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Bruno tem alguma palavra? Sim, eu percebi um aspecto um pouco provocativo na questão disso. Eles não querem assumir a responsabilidade ou não querem se comportar bem porque não são chefes e não são líderes. Mas existe uma questão. Se nós formos a ver, a liderança não nasce no momento ou o líder não é preparado em cima do altar, não. É naquele momento em que ninguém está a reparar. Davi foi descoberto quando trazia seus relatórios de onde? Do mato. E a palavra relata coisas que muita gente não viu. Lutou com o animal, Mas veja que quando Samuel chega, disse, tem aqui alguém que está a faltar, já viu? Por causa do relatório e a intimidade que ele tinha com Deus. Ok, vamos deixar. Davi é um assunto. Veja Moisés. O Senhor começa a cultivar Moisés a partir de conflitos que ele assistia. Sair do palácio, falar, vocês estão a lutar porque ele devia dizer, deixa lutarem porque esses já são assim mesmo. Mas não, doía ali. Um líder, quando vem algo errado, doe-lhe. Ele foi, acudiu, o que se passa? No outro dia fez justiça e matou alguém. Foi mal interpretado. Mesmo assim, no outro dia também queria ir acudir. O líder tem isso. Mesmo assim, depois dele desaparecer, foi lá, foi cuidar também de quê? Rebanhos. Já viu como é que um líder é versátil? Não diz, não, eu lá onde eu venho, eu vivia no palácio, como é que eu he de criar ovelhas? Não, ele se sujeitou ao sogro. Já viu? E o Senhor lhe encontrou quando estava a cuidar das ovelhas do sogro. Então, é nesse momento escondido que se forma um líder. Não é nos holofotes, como acho que como me mandaram hoje para cantar, amanhã lhe deram orações, acho que estou quase para ser. Não. Então, se você quer ser, começa a se preservar agora. Começa a se preservar porque, como amado Jussa disse, alguém está nos assistir, estão nos a ler. Aleluia. Eu gostaria, ainda em torno dessa questão, Amém. há uma situação que tem acontecido no nosso dia a dia, que muitos líderes têm enfrentado, que é o quê? A existência desses crentes que não querem crescer. Quando a igreja vai crescendo, a igreja vai se expandindo, os líderes ficam com dor de cabeça. A quem vamos colocar para liderar as novas frentes que a igreja está a abrir? E acabam colocando líderes por falta de opções. E aí onde diz, aquele pai é um bêbado, mas porque não temos outro, vamos encaixar ele. Quem sabe, talvez pode mudar quando for líder. Então, isso acaba trazendo uma situação desconfortável para os que lideram. Mas se as pessoas carregam a responsabilidade, mesmo sem ser líderes, facilmente os seus superiores hierárquicos vão poder encaixar-lhes nas missões, porque sabe que se eu encaixo este, é responsável. E ele vai me trazer o resultado daquilo que eu espero. Então, com isso, eu quero desencorajar aquela situação de colocarmos líderes por falta de opções. Porque olhamos aí não vemos ninguém. Estamos a ver um pai que está sempre na igreja, uma mãe que está sempre na igreja, mas as suas atitudes não abonam um bom comportamento de um cristão. Então, queria mesmo também deixar ficar
este ponto de vista, porque realmente temos enfrentado essas situações de liderança por falta de opções. Muito bem. Obrigado pelas vossas sugestões e ideias. Para os que acabam de nos sintonizar, acabam de nos acessar, nós somos a Filadélfia TV. Hoje estamos a falar concretamente do dia a dia do cristão. Queremos acreditar que este tema vai ajudar muito a desenvolver as suas ações dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Ainda avançamos sobre esta questão de liderança, sobre o dia a dia do cristão. Queremos falar um pouco se é lícito um cristão praticar jogos de azar ou fazer apostas em dinheiro. Comente um pouco sobre isso, pastor José. Obrigado. Para um cristão, nós já diz jogo de azar. Então, jogo de azar, praticamente, falar de azar não abona um cristão. Amém. O cristão não pode dizer que eu tenho sorte ou tenho azar. Então, se aí fala-se de jogo de azar, estamos a falar de jogos que destroem, porque tudo que é jogo de azar é algo que vem para destruir. Então, não é lícito um cristão viver dessas apostas, porque nessas apostas o cristão perde dinheiro, às vezes o cristão ganha. E eu trago alguns exemplos de algumas pessoas que eu já conheci, que tinham um certo valor para resolver um certo assunto, mas depois diz que vou apostar o valor, quando eu lucrar, vou resolver o meu assunto e vou ter remanescente. Mas, pelo contrário, ele é comido talvez 10% do valor que ele trazia. E diz, eu quero recuperar o meu valor. Vou apostar mais para eu recuperar. E cada vez que aposta, ele acaba sendo comido aquele dinheiro que ele tinha. Quer dizer, é rapado aquele dinheiro e na última hora fica na desgraça. Porque nem o pouco que tinha já não tem. E, consequência, fica frustrado. É alguém que tem que roubar, tem que fazer o quê para repor aquele valor que ele perdeu nesses jogos de azar. Então, para mim, o cristão como cristão não pode fazer nenhum tipo de jogo de azar. Mesmo que diga que é um dinheiro sem interesse, não existe dinheiro sem interesse. Por mais que seja pouco esse valor tem interesse. Então, é muito importante que não possamos aderir aos jogos de azar. Por mais que sejam propostas aliciantes, que meu amigo ganhou, meu primo ganhou, é bíblico. Deus disse a Adão, do teu suor viverás. Então, não de facilidades, porque tudo que vem fácil, facilmente desaparece. Amém. Eu vou trazer algum exemplo de algumas pessoas que já ganharam em loterias, por exemplo. Alguém saiu da pobreza, ou seja, saiu do zero, vai à loteria, ganha 1 milhão de meticais. Se formos a ver, 2, 3 meses depois já não tem aquele dinheiro. Porque ele usa mal o dinheiro, porque é um dinheiro que não sacrificou. Mas se a pessoa consegue ganhar o valor a partir do sacrifício, dá mais valor a esse dinheiro e terá peso, também vai glorificar o nome de Deus. Então, por mim, não é lícito que o cristão adira aos jogos de azar. Obrigado. Vou lá para o fundo. Ministro Tenente, para essa questão, é lícito que o cristão possa aderir ao jogo de azar ou apostar, fazer apostas para ganhar algum valor? Ok, eu vou diretamente no que concerne a palavra de Deus. A Bíblia não aponta diretamente sobre esses assuntos de jogos, não jogos, mas a Bíblia nos ensina quais são os caminhos que um cristão deve andar. Nos ensina também a confiar no nosso Deus, que é Deus da provisão. Okay? Então, nós podemos concluir que um cristão jogando esses jogos, ele pode criar desvantagens para a própria sua vida. Quando é que começa a se tornar desvantagem para a vida do cristão? Porque tudo aquilo que nós fizemos e achamos que ganhamos como jogo de azar, ele começa como um hábito. Depois se torna costume. Depois de se tornar costume, o que ele vai fazer? Vai se carimbar em nossa vida o chamado vício. E quando ele se torna vício na nossa vida, ele vai arruinando a nossa parte espiritual. Por isso eu vou apoiando a ideia do pastor quando fala que não é lícito. Ele concluiu, não é lícito. Eu aqui dou 3 fases. Ele torna-se como se fosse um hábito normal. Você ganhou, depois torna-se um costume. E andar de tempo vai se tornando vício. E quando se torna vício, você só fica focalizado apenas nos jogos. Sair. Não consegue sair. A tentativa é recuperar exatamente o que você perdeu. Então, nós estamos aqui a falar desse tema, aconselhar o amado irmão a refletir. Nós não temos aqui decisões para ti, mas como a palavra nos ensina a confiar em Deus da provisão,
além de você cair nos vícios desses jogos, é bom que você abandone. Te convido que você abandone, porque amanhã pode acabar mal com esses jogos. Não vamos dar decisões para ti. Sozinho, és responsável em tomar uma outra decisão. Ou vais continuar com esses jogos de azar, ou não vais continuar. Porque o nome em si fala jogo de azar. Que chegará um período pode ganhar e pode não ganhar. Então, não gaste o que pouco que você tem com coisas desnecessárias. Procure se focalizar e buscar mais Deus, porque Deus tem mais maior a te dar. Muito certo. Eu queria ouvir um pouco dos meus convidados sobre as consequências que podemos ter, que as pessoas que jogam, que praticam, são cristãos e praticam esta atitude, podem ter no mundo evangélico ou na presença de Deus. Quais são as consequências que podem existir? E também na mesma senda, queria pedir para que pudesse dar algum exemplo bíblico, não é? Trazer aqui alguma defesa bíblica ou algum ensinamento bíblico, mas para não fugirmos da regra, vamos ouvir o pastor Bruno sobre esta questão. Eu não tenho muita coisa a dizer, porque o pastor Justa disse, quase cobriu tudo, e o que o amado tenente também disse aqui, cobriu. Ele fez uma espécie de selar. Talvez eu iria na componente de consequências. Consequências, isso afeta muito a parte espiritual da pessoa, porque naquele momento em que você se coloca na posição de querer ganhar expectativa, adrenalina e as emoções ficam à flor da pele. Eu não sei como é que eu posso explicar, mas leva a suicídio. Pessoas que apostam muito dinheiro podem se suicidar, certo? Quando perdem dinheiro, às vezes não tem como se consolar, porque são coisas que eles fazem no oculto, só sai à tona quando dá certo. Mas quando é algo que deu errado, eu sempre tenho que esconder, porque tem que ser algo que eu só tenho que superar sozinho. Então, facilmente nós encontramos pessoas metidas em droga. Naquele dia em que perdeu, tem que passar todo dia só a beber porque não quer falar daquilo. Eu tenho que me consolar. E às vezes pode se suicidar. E se uma pessoa tem coragem de se suicidar, que tal matar outro? Matar outro. Pode fazer. Então, estes jogos de azar, assim nós já conseguimos ver qual é a camada de pessoa que aposta. Então, gostaria de focarmos mais nesse raio de pessoas. Certo. Indo ao profundo, antes do pastor, eu queria, quando o pastor Bruno disse sobre a camada, Sim. está a falar de jovens, a maior parte deles. Sim, Mas jovens. então, o que é que lhes leva a inclinar-se a fazer por causa de terem mais possibilidade de terem telefones por aí em diante, saber vários aplicativos hoje em dia? O que é que lhes leva mais a estarem lá, basicamente? Eu acho que a nossa... Eu não sei, são nossas plataformas digitais que são um pouco viciadas, porque é normal eu entrar no Google, enquanto estou a pesquisar como criar aves. De repente vem ali uma aba em cima, Elefante Bet, aposta 1x2. Até às vezes quando você quer minimizar aquela página, em vez dela desaparecer, ela abre. Não te dá uma opção de minimizar como tal. Você quando toca, mesmo quando quer minimizar, ela abre. Estão a nos aliciar. Faça isso. Já tens aqui 20 mil meticais, ganhaste. Ganhaste. Aposta aqui, aposta. Então, são páginas viciadas. Eu não sei se o governo sabe disso ou não. Imagina um jovem que está a almejar ter dinheiro, que anseia ter dinheiro. Agora já é jovem, já tem responsabilidades pessoais. Tipo, agora devo ter perfume, creme. 100 mil meticais, ganhaste 100 mil. Ele já está aí na internet. Há de seguir aquela página até sem saber que é um vírus, sem saber que é uma página falsa. Então, é mais ou menos isso que deixa as pessoas encruzilhadas.
Então, a camada jovem tem que saber que não existe dinheiro fácil. Certo. Pastor José, a bola. Sim, é mesmo em relação às consequências. Amém. O pastor Bruno já falou aqui da consequência que é o suicídio. Mas antes do suicídio, há muita coisa que acontece aqui atrás. Por quê? A pessoa quando joga e cai no vício, como dizia o nosso ministro, ele quer jogar, não tem dinheiro para jogar. É normal, um televisor que ele comprou a 10 mil meticais, ele pode mandar penhorar a 2 mil ou vender a 3 mil para conseguir dinheiro na expectativa de que vou jogar e vou ganhar para depois comprar outro televisor porque terei boa margem. E se não conseguir fazer isso, ele fica frustrado. Cai nas drogas. Também, da mesma forma, facilmente pode ser aliciado por alguém que diz: você está sempre a jogar e a perder, mas eu conheço um curandeiro que pode te vacinar para você jogar e estar sempre a ganhar. E ele vai ao curandeiro. O curandeiro, em troca, vai querer a alma dele. Automaticamente, a pessoa já perde aquela sensibilidade cristã. Passa a ser alguém comandado por espíritos que foi procurar em troca de ganhar nesses jogos de azar. E a outra consequência também, a pessoa pode virar ladrão, porque ele está tentando de todas as formas para ter dinheiro para jogar. E se não consegue dinheiro para jogar, onde vai trazer dinheiro? Prefere arriscar assaltar telefones de pessoas, prefere arriscar assaltar a residência de pessoas, mas sendo um cristão. E ainda tem outra, acaba virando um burlador. Porque ele chega no irmão, burla, naquilo que eu vou levar esse dinheiro, vou jogar, quando recuperar, depois de pagar, vai, deve um sítio, vai, inventa sempre situações. Vai ser alguém que, ao invés de dedicar o tempo lendo a palavra de Deus, vai dedicar o tempo a estudar como fazer novas vítimas. Então, são consequências que nós vemos no dia a dia para as pessoas que praticam esses jogos ilícitos. Então, mais uma vez, não aconselho a aderir a esses jogos ilícitos. Muito bem. Ministro Tenente, vou agora para si, de princípio, para podermos perceber se o cristão pode ser um agiota, pode vender dinheiro ou não. Qual é a sua contribuição? Indo exatamente neste ponto, se o cristão pode vender dinheiro ou não, gostaria, não sei se me permite, Fica à vontade. lermos um livro. Possivelmente vou pedir o pastor Bruno aqui para ler exatamente o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7. É bom que também os que nos assistem, seja direito ou diretamente, capítulo 22, versículo 7. 22, versículo 7. 22, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Certo. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós estamos a tratar aqui exatamente sobre a Jota. A Jota é um indivíduo que empresta dinheiro a outro indivíduo. É exatamente isto. Aqui a palavra vem nos dizer que de uma forma, eu não sei como posso explicar, nós que vamos pedir um dinheiro para alcançar uma dívidas, né, por aí, ao rico, nós nos tornamos escravo do que nós pedimos. Não aconselho muito os cristãos pautarem em dívidas. Eu não aconselho isso porque você pode virar escravo do que você foi pedir. Imaginemos alguém está necessitado. Entendemos, humanamente, entende, quero abrir um negócio. Vai emprestar, por exemplo, 10 mil. Indo para a Jota, 10 mil vai pagar 15 mil. Faz o seu negócio e as coisas acabam não dando certo. E como alcançar os 15 mil? Agora já não é para alcançar os 10 mil. É alcançar os 15 mil. Você começa a se tornar um escravo do dinheiro que você emprestou. E isto pode te levar você a se perder no espírito.
como que você vai se perder no espírito? Vai se focalizar mais, sua vida fica mais focalizada. Como encontrar o dinheiro para devolver? Aquele tempo que você tinha de ajoelhar e orar, acaba se eliminando. O maior tempo que você tem na sua cabeça é como eu encontrar essa moeda. Inclusive, que pode criar dano de já deveu 10 mil, não conseguiu. Tentou criar um capital para fazer um negócio, não conseguiu. Vai dever outra pessoa para pagá-la. Depois de pagá-la, torna mais escravo de pagar outro sítio. Então, eu aconselho que nós que somos cristãos, quando nós queremos pedir por emprestado um dinheiro, é bom que nos avaliemos as coisas. Termos o espírito de discernimento. Ou estou pronto ou não estou pronto. Não quero colocar aqui proibição, mas eu quero dizer, ou estás em condições ou estás em condições. Muito bem, Ministro Tenente. Hoje em dia, muitas das vezes as coisas, as adversidades da vida nos levam a obrigar, a batalhar e a procurar soluções diferentes, ou por outra, algum momento por caprichos pessoais, não é? É lícito um cristão, não é? Ele conhece a palavra e envolver-se nas dívidas para superar em algum momento as necessidades pessoais, quer seja elas por capricho ou não. Esta questão eu posso responder diretamente. Não será lícito. Por quê? Você está a criar dívidas só para criar caprichos para a sua vida. Com que ganho vais ter com esses caprichos? Talvez se esta pessoa criasse essas dívidas, talvez quero tentar uma construção da sua casa, terminou na vida geral, não tem mais condições, acabou emprestando para alavancar. Isto dá sentido. Aí pode-se entender. Não sei entender, mas, não sei. No meu entender, não sei os meus sim. colegas. Sim. Então, indo neste ponto, dever dinheiro só para eu comprar um casaco, um terno. Para mim, no meu entender, está sem sentido isso. Talvez dever dinheiro para fazer algo que amanhã beneficiará você e conseguirá amanhã substituir. Meus caprichos vão me ver aí na estrada. Mas o maior problema é onde eu sou sozinho. Começo a pensar como fechar esses pontos. E acaba prejudicando a minha vida espiritual. A maior consequência é exatamente que as coisas que nós fizemos e achamos que está sendo bonito naquele exato momento, acaba nos influenciando na nossa vida espiritual e nós acabamos tendo uma decadência. Qual é o ponto de vista, pastor? Bem, eu quero ir um pouco mais a fundo dessa questão da dívida. Eu acabei percebendo que são duas questões que aqui temos. Primeiro, se o cristão pode ser agiota, e segundo, se o cristão pode dever. O cristão, para mim, não pode ser agiota. Porque agiota é alguém que escraviza o outro. Então, muitas vezes os agiotas até são pessoas que fazem pactos com cartões bancários de clientes, que quando o cliente, na altura que quer terminar a dívida, acaba entrando numa situação que depois tem que fazer de novo dívida e torna-se num ciclo dependente. Mas a outra questão também que aqui se levantou, se o cristão pode ou não fazer dívida, eu digo que o cristão pode sim fazer a dívida, mas a dívida não pode ser nos agiotas. Porque qual é a diferença? A dívida tem que ser numa instituição credenciada, como o caso de um banco, um microcrédito. Vamos ver a diferença entre esses dois locais, entre o agiota e o banco. O agiota, se você deve, por exemplo, 10 mil meticais, e ele te diz, primeiro ele coloca o juro que ele entende, não está padronizado. Ele pode dizer, tá bom, eu dou-te 30%, levas 10 mil e pagas 13 mil. E chega ao final do mês, você não tem dinheiro, ele vai dizer o que? Paga o juro e mantém o capital. Praticamente você vai pagar 3 mil neste mês, próximo mês que não conseguir, ele diz, relaxa, só paga apenas o juro. Você vai pagando juro. E há pessoas que ficam nessa situação durante anos. Deveu 10 mil e foi pagando 3 mil por mês. Imagina, em um ano, são 12 meses, vezes 3 mil. Você já pagou 36 mil em detrimento ao 10. E aquele 10 que você deveu ainda continua lá como capital. Então, isto não edifica.
Ao passo que quando você vai num banco, é uma coisa estruturada que enquanto você paga, a dívida vai diminuir. No agiota já não diminui automaticamente, mas no banco, se você deveu 10 mil, este mês foi pagar 3, próximo mês vai encontrar 9 ou abaixo de 9. Porque tem aquelas taxas todas. Porque é importante que o banco coloque o juro, porque tem lá funcionários, tem despesas por pagar, o que a agiota não faz. E quanto ao cristão dever, depende do ponto de situação que o cristão se encontra. Há situações que nos obrigam a fazer dívidas, mas essas dívidas devem ser em lugares sérios. Vamos trazer um exemplo de um homem de Deus que trabalhou no palácio do rei Acabe e da rainha Jezabel. Estou a falar do Obadias. Obadias foi alguém que, na altura que houve perseguição aos homens de Deus, os profetas, Elias fugiu e os outros, Obadias levou profetas em grupos de 50 a 50. Ele escondeu aqueles profetas. Quando ele esconde os profetas, ele estando no palácio, ele foi fazendo dívidas que era para poder sustentar aqueles profetas. Foi dever dinheiro, comprava arroz, comprava aquilo que existia na época para alimentar os profetas que ele havia escondido, porque não tinha dinheiro suficiente, fez dívida. Mas chega a vez, o Obadias perde a vida. Quando perde a vida, veio o credor, queria levar os 2 filhos seus. E o que disse a viúva? Senhor, a dizer para o profeta, Senhor, veja que o meu marido morreu, deixou dívida, mas ele era teu servo, ele servia a ti. Quer dizer, Obadias era servo de Deus, mas fez dívida. Ele servia a ti. E o que fez o homem de Deus, o profeta? Fez um milagre na vida daquela mulher. Disse, não vais vender, não vais mais entregar seus filhos, mas sim traga botijas para eu multiplicar o azeite. O que tem? Ela tem um pouco de azeite. Traga botijas para eu multiplicar o azeite, para que este azeite possa servir de vender, pagar a dívida, para não seus filhos estarem como escravos. Então, isso se aconteceu, se a Bíblia nos traz essa história, está a mostrar que o homem de Deus pode fazer a dívida, mas que não seja uma dívida para caprichos, que seja uma dívida que haja necessidade. E também, no meio dessa questão de dívidas, é importante que quando é um casal, a mulher saiba quanto o marido está a dever e onde é que está a dever e para que fim foi feita a dívida. Porque temos visto muitas vezes, o homem está a dever, a mulher não sabe. Acontece alguma coisa, o homem morre ou a mulher morre e depois descobre-se mais tarde que tinha dívidas exorbitantes. Então, é importante, se for para haver dívida, que se recorra a instituições credíveis e não a agiotas. Obrigado. Obrigado pela esta grande contribuição. Pastor Bruno ainda não falou sobre esse aspecto. Pois. Sim. É assim, não é lícito que um homem de Deus ou que um cristão seja agiota. Porque mesmo na palavra de Deus que o amado aqui acabou de me mostrar, é Êxodos 22, versículo 25, diz assim, se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Usura é que nem juros, né? É que nós, como cristãos, temos uma particularidade. O Senhor às vezes não nos expõe a coisas muito grandes porque sabe que nós somos sensíveis a risco de nós nos perdermos. Veja aquele homem que tinha tudo quando Jesus Cristo lhe aparece. Ele pensava porque dava dízimo, ajudava os pobres, os pais, o que tal. Ele quando diz assim, eu tenho feito isso. E quando Jesus Cristo disse, venda tudo e dá aos pobres, ficou claro que ele só partilhava a riqueza com os pais. Ele não estava disposto a dar nada para os pobres. Mas haviam pobres. Já viu como doeu-lhe? Disse, o que eu fiz? Esse, se fosse para dever, ia escravizar os outros. Muito claro. Ia escravizar, porque ele não estava disposto a ajudar mais ninguém, a não ser os pais, honrar os pais, o que tal, e o que para Jesus Cristo aquilo não era nada. Já viu? A segunda questão é se nós podemos fazer dívida, que tal? O pastor Jussa deu aqui um exemplo muito crucial, que foi no tempo de Eliseu ou Elias, em que aquela viúva reclamou, meu marido serviu a ti, mas agora estamos endividados e meus filhos estão cativos.
O servo de Deus disse: o que que você tem? Ela disse: eu só tenho um pouco de azeite. Em outras palavras, você não tem nenhuma área em que você é bom. Nós o que estragamos é: e aquele irmão está a vender frango, acho que é bom negócio, deixa-me também fazer. Não é sua área. Você quer ir fazer negócio do seu amigo. Porque ele está prosperando, então eu também tenho que ir prosperar. Então você vai, deve, todo aparato, já tem ali, aquelas galinheiras, tudo. O negócio vai abaixo, porque não era a sua área. Mas quando era a área dela, quando era negócio dela, só pediram-lhe vasos. Disseram: você tem o quê? Eu só tenho azeite. Ok, tens azeite? Vai lá pedir vasos. Já viu? Ela só trouxe vasos e o azeite na casa. Quer dizer, ela tinha dom em vender tomates. Saiba aí escolher um negócio que possa te ajudar. Negócio que você sabe que esse aqui é minha área. Já viu? Para que o Senhor só possa trazer mais vasos para você encher. Então, às vezes nós erramos porque queremos ir dever, porque queremos fazer negócio como aquele meu amigo faz, porque esse mês aqui é março, 7 de abril está vindo, como aquela loja também vem. Mano, esqueça isso. Esse é negócio de outras pessoas. Então, escolha a sua área, para que você não seja seduzido a ir dever para fazer negócios que não são rentáveis. Pode parecer brincadeira, há negócios que para mim podem dar certo, mas para outra pessoa não pode dar certo. Depende de qual é a área em que você mais se encaixa. Eu acredito que todo mundo tem isso em mente. Só que muitas das vezes onde nós temos sucesso, não é negócio que nós gostamos. É como uma pessoa que quer cultivar abelhas, o apicultor. Quando lhe disserem que você tem que ter flores na sua casa, ele não há de gostar. Mas cultivar flores, por que não pôr uma laranjeira? Uma coisa que... Não, é que as flores é que atraem as abelhas. Temos que aprender que nos dá dinheiro, às vezes não é o que nós gostamos. Muito bem, obrigado por estas belíssimas contribuições. Eu espero que o estimado telespectador esteja atento e também que este tema possa contribuir para o sucesso da sua entrega ou então da sua presença e do seu cristianismo. Queremos então desta forma observar um curtíssimo intervalo e voltarmos daqui a poucos minutos mesmo, para a segunda e a última parte do nosso mundo evangélico. Recorde-se que hoje estamos a falar do dia a dia do cristão aqui na ADI Filadélfia TV. Até breve. Uma vez mais, bem-vindo. Este é o nosso regresso para a última parte do nosso mundo evangélico para hoje. Como disse, estamos a falar hoje do dia a dia do cristão. E nesta segunda parte, queremos ir ao fundo, na verdade, daquilo que é o nosso tema. Aqui vamos ter a base, na verdade, desta nossa conversa, deste nosso debate. Pastor Jussa, quero ouvir de si, pastor, qual deve ser a postura ou comportamento de um verdadeiro cristão? Esta é a primeira questão. Muito obrigado. O comportamento de um bom cristão é identificar-se com aquilo que Cristo precisa de nós. Por exemplo, um bom cristão é aquele que, antes de fazer alguma coisa, ele para e se pergunta: isso que eu vou fazer, se fosse Jesus no meu lugar, faria? E se você vê que Jesus não faria isso, então não adianta fazer. Por exemplo, um bom cristão não pode andar nas bebedeiras, não pode andar em ambientes de prostituição, em ambientes que não identificam uma boa personalidade. E muitas vezes, por causa desta orientação, há pessoas que interpretam mal. Eu conheço cristãos que dizem assim: não posso conversar com minha mãe porque ela bebe. Não posso conversar com meu irmão porque ele fuma. Então, se isola praticamente. Mas nós temos de lembrar que Jesus disse: pode se juntar, mas não se misture. Amém. O que isso quer nos trazer como reflexão? Se eu vivo na casa dos meus pais, ainda não tenho casa própria, e o meu pai está lá, diz: meu filho, vai comprar cigarro. Eu tenho que dizer que não posso pegar cigarro porque é ilícito para mim. Mas se ele está a beber, não vou dizer: pai, sai de casa porque você está a beber. Não. Eu estou junto com eles, mas não vou me misturar naquelas atitudes. Por outra, eu daria um exemplo
vou entrar um pouco na química, só para especificar Ok. o dia a dia. Se nós pegamos água e pegamos açúcar, colocamos num copo, aí é uma mistura que nós chamamos de mistura homogênea. Quer dizer, eles estão juntos no copo e se misturam. Mas se eu pego água e pego areia, coloco num copo, eles estão juntos no copo, mas cada um continua com sua característica. Amém. A água não domina a areia e a areia não domina a água. Cada um tem sua própria característica. Quer dizer, estão juntos, mas não se misturaram. Se eu pego um sumo em pó e pego água junto, eles vão se misturar. Então, o cristão tem que ser heterogêneo. Tem que estar naquele ambiente, porque nós somos sociais. Está naquele ambiente social, sim, mas não precisa de estar misturado com eles. Porque o que acontece? Se nós dissemos, Cristo deixou a missão de irmos evangelizar e nós temos de pescar o homem, disse ao Pedro, serás pescador do homem. Que homem eu vou pescar? Aquele que está na igreja? Por isso, hoje, às vezes, há rivalidade entre igrejas, porque as pessoas lutam para tirar uns de uma igreja para outra igreja. A missão de pescar é de pescar aquele seu irmão que está contigo junto, que você não se misturou com ele. Pesca esse é seu pai, esse é seu irmão, esse é seu primo que está a viver contigo na mesma casa, ele está a beber. Aconselha esse, caça naquele momento que ele está sério. Então ganha esta alma. Por isso que o cristão não pode beber. Muitos cristãos dizem, eu vou a um bar para resgatar o irmão X. E quando chega lá, em vez dele resgatar, ele quer resgatar do que no bar. São realidades que nós vivemos. Então o cristão tem que ter uma postura e não dizer que eu bebo na esquina. Há pessoas que querem beber, primeiro olham ao lado. Será que não está a passar o irmão aqui? Não está a passar o pastor aqui? Depois de olhar no lado, ele pega a bebida, consome e fica com pastilha na boca, para fazer de conta que não bebeu. Mas este devia olhar para cima, dizer, Deus, fecha os olhos porque eu quero beber, para ver se Deus faria isso. Então, um bom cristão é aquele que apresenta-se da melhor forma. E atenção a se apresentar de um bom cristão e verdadeiro cristão não é ao público, porque ao público nós podemos aparentar ser um bom cristão, aparentar ter boa atitude, mas o verdadeiro cristão nota-se naquele momento em que você está sozinho, no seu canto isolado. O que você pensa? O que você faz? Isso que conta mais. Então, a postura de um cristão é andar reto, e não contradizer aquilo que a palavra de Deus diz, e não fazer aquilo que Jesus não gostaria que nós fizéssemos. Para não monopolizar, vou deixar espaço. Muito bem. Vamos ouvir também, nesta mesma questão, o pastor Bruno. Mas eu passo. Eu acho que ele Já falou. Mas então, para só acrescentar um pouco este comentário, queria perceber qual deve ser então o comportamento ou uma postura de um verdadeiro líder, aquele que lidera uma congregação, uma igreja. Qual deve ser o comportamento? Amém, amém. O líder tem que ser uma pessoa que inspira, porque os que o ouvem, os que o seguem, eles buscam inspiração nele. Certo. Então, se ele não for exemplar, ele acaba desmotivando as ovelhas nesse caso. Então, há uma necessidade de ser uma pessoa exemplar. A minha ação, tipo, há coisas que eu tenho que fazer pensando nos meus filhos, porque aos poucos nós já acabamos impactando, porque a impactação de um pai espiritual ou de um líder para com os seus ouvintes não acontece só no impor da mão. Não, no dia a dia, enquanto nós partilhamos assuntos... Quer dizer, o líder é um espelho para os clientes. Pois, é um espelho. Então, meus filhos são a minha virtude. Então, nós temos que nos cuidar para estar. Sim, ministro, tenente, sobre esta questão de comportamento, liderança, qual deve ser o melhor comportamento para um cristão? Não deixa de ser exatamente o que já tivemos a oportunidade de ouvir. E uma vez o apóstolo Paulo escreve para 1 Timóteo 4:12, ele descreve qual é a postura e o comportamento dos cristãos deveriam andar, ou devem andar. Naquele tempo deveriam andar, agora no nosso tempo devem andar. Tinham que ser honestos, pessoas com amor, pessoas que procuram fazer o bem.
Um cristão com um bom comportamento é aquele cristão que faz as coisas melhor, mesmo na ausência dos seus pais na fé. Amém. Isso te torna você a ganhar postura e assim como o comportamento de ser um bom cristão. Como se diz no mundo que é difícil a gente se tornar um bom cristão, esses são comentários do mundo. Mas nós que aceitamos a Cristo, admitimos que nós nos tornamos uns bons cristãos, mas quando estamos conectados com Deus. É muito importante. E fala essa coisa de amor, como podemos identificar um amor? Como é que podemos notar uma liderança que nos ama, uma liderança que se entrega em nós? Como é que nós podemos descobrir que, na verdade, aqui existe uma liderança que tem um amor para com o seu povo? Nós descobrimos que temos líderes que têm amor para com os seus discípulos, de forma muito simples e clara. São líderes que, quando vêem o erro, eles não deixam, nos chamam, se possível nos repreendem, se possível nos corrigem, como exatamente diz a palavra de Deus. Em 2 Timóteos capítulo 3, versículo 16. Porque o líder já está dentro de uma inspiração da palavra de Deus. E o que ele faz? Quando vê as coisas não estão bem, ele chama os seus filhos e diz: isto não é bom, isto não é lícito, isto não é lícito. Isso faz e nos mostra a nós como crianças que estamos diante a um pai que nos ama. Um pai que ama é aquele que bate. Um pai que ama é aquele que repreende. Mas, algumas vezes nós, como sendo filhos de cristãos, estamos sob a liderança do nosso pastor, quando traz esse ensinamento, nós nos sentimos que eles estão ir atrás de nós. Pior ainda quando descobrimos que eu tenho mini graça, talvez de fazer uma oração, um demoninho cair. Então, o que vai acontecer quando o pastor vem e fala comigo? Estás a orar assim, demônios caem. Mas o seu comportamento, aquilo que você faz, não está sendo lícito. Aí não diz, não, pastor, estão perseguidos, os líderes estão perseguidos porque eu, talvez, quero ganhar a pasta dele. Não é exatamente isso. Temos que olhar que é um pai que ama do seu filho. O pai que ama bate, corrige, educa, instrui. Independentemente da idade. Porque dentro de uma igreja temos que olhar, temos variedade de idades. Por estarmos aí, não importa quem está nos liderar, é um pai que tem 35 anos e eu tenho 65, eu tenho que estar submisso a ele. Quando me chamar para me repreender, eu admitir e aceitar que de verdade este caminho não está certo. Aí descobrimos que o Pai ama de nós, como Jesus Cristo fez por nós, um exemplo claro. Deus viu que seu povo estava perdido, o que ele disse? Enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma demonstração de um amor genuíno. Também os líderes que estão aqui conosco fisicamente também têm um amor genuíno. Eles demonstram seu amor, às vezes, em ajudar um amado que está dentro de uma igreja, não tem possibilidade, ele procura lhe empregar numa determinada área, de modo a facilitar a vida daquela amado. Este é um amor que Cristo nos dá. Muito bem. Ministro Tenente, nós estamos a chegar quase ao fim, mas uma das coisas que hoje em dia que se debate no mundo cristão atualmente é a situação da música, não é? É essa coisa de dizer esta música é mundana, esta é evangélica. Entre essas coisas, nós queremos perceber qual é o tipo de música que pode ser ouvida por um cristão. Tenho aqui a salientar 2 pontos muito importantes. Algumas vezes, nós nos colocamos a ser espiritual demais. Ok? Não sei se conseguimos entender Muito isso. bem. Eu acho que aqui a coisa vai aquecer um pouco. Sim. Algumas vezes, nós nos colocamos na posição de ser espiritual demais. Por não saber dividir as coisas. Do meu lado, eu diria, é lícito. Eu posso escutar uma música. Só o maior problema chama-se música mundana. Eu até podia dividir aqui músicas seculares, assim como músicas gospels. Existem aquelas músicas que nós chamamos mundanas e que dentro da música traz um conteúdo que nos ensina.
e que nos dá um bom ensinamento. Por exemplo, aqui eu menciono músicas da minha terra. Eu Ok. falo Sena, tem algumas músicas lá que o grupo Jacas cantar, traz uns ensinamentos lógicos. Diz que cuidado com a caminhada onde você vai, porque lá em frente tem uma cobra. Alguma educação tem a música. Sim, a música traz uma mensagem. Só que o maior problema é certas músicas que não trazem mensagem e que podem nos levar a perdermos um foco. Tem músicas que atualmente existem, que nem tem enquadramento. Uma pessoa que está no estúdio cantou uma música, de repente já tem uma outra letra. Sem sentido. Uma música e só para olhar. E essas músicas que não têm sentido são músicas que mais abrangem a população. Tem mais aderência, porque não tem sentido. Mas as músicas que têm sentido, algumas pessoas menos desprezam aquelas músicas. Como Zão Menezes. Fala de Batista Panazzi. No mundo espiritual nós podemos conectar aquilo, olharmos, estudarmos, vamos ver que de verdade ele tinha razão de como escrever aquela música e colocar. E aquelas imagens no mundo bíblico significa alberado. Então ele escreve essa música com um sentido muito lógico. Não é pecado escutar uma música, desde que a música que me leve a um bom ensinamento. Aqui o problema está só no conteúdo. No conteúdo da música. Ok. Qual é a sustentabilidade, professor Bruno? Quanto à música, a música secular não é lá tão nociva como o amado tenente disse. Não é nociva porque depende de quão espiritual você é. Porque se nós formos a menosprezar toda ela, você vai se sentir uma vez embaraçado. Há uma vez em que eu escutei a música de Lucky Dube, que diz Blessed is the hand that giveth. E por conseguinte, eu pensava que esta música era bíblica. Eu até pesquisei no Google que tal para ver se é que iria encontrar isso. Que bênção é a mão que dá. Porque nós cantamos até quando damos. Sim. Bênção é a mão que dá do que aquela que recebe. Eu não sabia que esses versículos fazem parte também de uma música de Lucky Dube. Imagine se eu estivesse a reparar o Lucky Dube como uma pessoa, vamos supor, com aqueles atributos que nós demos aos Rastamanes. Rastafaris, fumam, o que fumam lá, acho que, aqueles não são. Então, acabamos nos distanciando de pessoas só porque eles cantam, mas tem uma aparência que não nos alegra. Já viu? Ele quando diz aqui dos Jacas, eu não sei se seria por causa da espiritualidade. Eu consigo escutar uma música, perceber que essa música aqui foi feita por causa disso, mesmo sem perceber, eu saber que essa música aqui tem um ensinamento, ok? Desculpa. Eu estava uma vez aí a escutar a música do Oliver Ngoma, Bane. Aquela música sempre me comoveu. Eu tinha a sensação que fosse uma música que não era escandalosa. Quando cruzei com a lírica, a devida tradução, fui constatar que é uma música que educa as crianças a irem à escola. A irem à escola. Eu disse, não é possível. Eu disse, se não ir à escola não vais ter um bom futuro. Se não ir à escola, imaginem uma música desse tipo. Mas isso carece de uma espiritualidade. Um servo de Deus, eu acredito que tínhamos que ser espirituais o suficiente para perceber onde é que essa música nos leva, onde é que existe a armadilha. Não estou aqui para fazer, talvez depois dessa sessão, vamos falar mais um pouco a respeito disso. Mas a música mundana agora foi proliferada por causa das mensagens subliminares. Como é que eu vou escutar uma música com um fundo que diz amor, estás a chegar lá, eu estou com minha cunhada, estou aqui
e a escutar essa música, o que isso incita? Ficamos já a saber que isso incita a alguma coisa. Eles sabem por que estão a cantar aquilo. Eles sabem. Então temos que ter muito cuidado. Quando se diz não podem escutar música mundana, é alguém que sabe onde que essa música pode te levar. Ok? Aham. A outra coisa é a influência. A última que eu quero mencionar é a influência. Eu tenho, por exemplo, não vou mencionar aqui nomes, tenho 2 cantores que talvez iremos falar mais tarde, que eles são polígamos. Polígamos. Acredite, todos os que gostam da música dele também são polígamos. Ok? Yeah. Sim, porque você não há de gostar nada que não vai te influenciar. Você está qualquer recipiente do qual você bebe água, você acaba bebendo um pouco do cheiro daquela pessoa, um pouco da atmosfera daquela pessoa. Muito bem. Amém. Muito certo. Pastor Pedro? Sim, vamos a isso. Muito obrigado. Falar de música mundana, eu acho que até seria um tema Amém. completo. 45 minutos, uma hora e meia, falar mesmo de música mundana. Mas eu queria deixar ficar aqui, que para mim eu prefiro não chamar de música mundana, mas sim, ok, aquelas que são músicas mundanas, que não são música mundana. Afinal de contas, nós vivemos onde? Amém. No ambiente social, estamos no mundo. Então, se você diz que a música é mundana, que você vive numa outra dimensão que não é o mundo. Então, se é música mundana, eu preferia dizer que, para mim, é a música de intervenção social. Ok? Ao invés da música mundana, para mim seria a música de intervenção social, porque a música de intervenção social é uma música que ajuda. O pastor Bruno trouxe alguns exemplos de músicas de intervenção social que transformam. O irmão Tenente falou agora de música de cena. Eu vou dar o exemplo, vou trazer 2 ou 3 exemplos só para contextualizar. Ok? Tem o malogrado, que Deus o tenha, o Taz, por exemplo, que é uma cena Gabeira. da beira que dizia assim: oh, mate bebê, waziwa kupika kupakula ngabe. Está dizendo o quê? Minha mulher, mãe de bebê, você soube cozinhar, mas não soube servir, porque há prioridades ao servir. Quantas nossas irmãs saíram do lar porque cozinharam, comeram os pedaços que eram do marido? É uma realidade. Ele traz uma música de intervenção social para ensinar as pessoas. Vou dar um outro exemplo. Para quem já escutou música, por exemplo, de Rick René, que canta sobre a filha que faz 15 anos. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Sabe? Ele canta para agradar a sua filha. Essa canção, a música aniversário, nós usamos essa música. Mas então podemos cantar na igreja? Se Não, assim for. na igreja é um contexto. Quando estamos na igreja, o contexto é gospel. Só para olhar a questão de canção gospel, nós temos de olhar muito mais o conteúdo, como diziam os outros convidados aqui, e não a pessoa, muitas vezes. Por quê? Quando olhamos a pessoa, julgamos o livro pela capa. Eu trago aqui um exemplo de alguém que, mesmo você entrar na sua página hoje, vai encontrar a beber e a fumar a todo momento. Mas há dias atrás, não passam 2 semanas, que ele veio num programa, ou seja, veio numa live Facebook a dizer que eu canto música gospel só para vos ganhar vocês, mas na verdade eu não acredito em Jesus. Eu estou falando do Dopas, por exemplo. A câmera pode mostrar aqui, tem aqui um exemplo da música do Dopas, com o título Olha para o Céu. Se for escutar a letra, e se algumas mentiras Satanás tem colocado no seu ouvido, de uma coisa você deve ter a certeza, é um louvor. que ele é a verdade. E se você Mas se for olhar o que é o Dopas, aceitar a verdade, a sua conduta não é de cristão, ele não é cristão. E ele diz abertamente que eu não acredito em Jesus. Mas ele fez uma música que quando um cristão que não conhece a história escutar, vai dizer, é verdade, o homem de Deus está a cantar. Mas ele está a fazer o comércio. Então, para mim, em termos de música, não olharia a música cristã, música mundana, okay? Mas toda a música de intervenção social deve ser explorada. Há músicas que são feitas até por pessoas que podemos dizer que são espirituais. Vão à igreja, fazem tudo, cantam até música gospel, como nós dissemos aqui,
música evangélica, mas imaginemos que ele está a cantar, de repente já está na mesma música, diz que apareceu o louvor. Mas 2 semanas depois vai fazer espetáculo numa outra zona e ele, quer dizer, repete as mesmas palavras. Será que o Espírito Santo atuou da mesma forma? Ou são palavras que ele inventou para poder mostrar às pessoas que ele é espiritual? Então nós precisamos de ter o discernimento e buscar aquilo que é a essência da mensagem que a música traz. Eu também assemelho isso a ver televisão. Conheço pessoas que dizem, na minha casa o televisor é só para assistir noticiário. Mas está bom, para assistir noticiário é gospel. O noticiário é evangélico, será que essa notícia só fala da igreja ou fala do mundo, assim, no geral? Então nós temos que saber que estamos inseridos numa sociedade e temos de acompanhar os ventos da mudança sem nos deixar influenciar pelas más práticas. Então, a música, se não tem conteúdo, há músicas que passam só porque tem uma instrumental, já diz é uma música, está a influenciar pessoas. Então, o cristão não se deixa influenciar por isso. Mas o cristão deve tirar a parte positiva. Se é um filme evangélico, qualquer tipo de filme, busca aquilo que é essencial, aquilo que edifica. As novelas que passam, por exemplo, as pessoas olham a novela como uma abominação, porque supostamente há quem diz que quando se faz novela há rituais que se fazem. Mas você não está lá naqueles rituais. Você está a assistir alguma educação, sai da novela. Só que as pessoas buscam a parte negativa. Mas há novelas que ensinam um homem a ser romântico com sua esposa. Há novelas, veja que a Bíblia diz, homem, ame a sua mulher. Mulher seja submissa ao seu marido. Há homens que não sabiam o que é dar flor à sua mulher. Mas a partir de uma novela que ela assistiu, viu que o homem chegou com as flores e foi bem recebido. O homem pode ter essa iniciativa. O homem pode chegar a fazer serenata no aniversário de sua esposa. Vai pedir um irmão, peça uma guitarra, toca para mim, quero cantar para minha esposa, quero surpreendê-la com umas flores. Quer dizer, são momentos marcantes. As pessoas estão juntas, estão a namorar, esperam um dia casar. Imagina pedido de casamento a ser feito em meio de uma serenata. Uma música de Leandro Leonardo, de Rick René, Alexandre Pires, por aí. Uma música de intervenção social, mas que fala de romantismo. Uma música romântica ou sertaneja, com uma flor de joelho, a fazer aquele gesto, dizer que aceitas casar comigo. Já imaginou o impacto disso? Isso fortifica mais o amor. Então, vamos olhar o conteúdo e não apenas julgar a música. Agora, dizer que é música mundana, enquanto eu vivo no mundo, eu acho que devemos dizer música de intervenção social. Obrigado. Certo, muito obrigado. Nós estamos a chegar ao fim. Só para terminarmos, eu não queria sair daqui sem falar de uma coisa. Que, na verdade, eu também fui crescendo, tendo esta coisa, incutiram-me essa coisa dentro de mim mesmo, que é lícito ou é ilícito fazer. Essa coisa de assistir ou jogar. Há um momento em que, nas minhas idades, por aí, nos meus 7 anos, quando comecei a frequentar a igreja, não muito, porque também não tinha noção, mas eu ia para o campo e depois ia para a igreja, mas depois cruzava com certas pessoas, não podes jogar, não podes assistir. Que comentários tem sobre isso? O que isso traz como algo de errado? Bem, eu acho que posso começar mesmo nessa questão. Dizer que o cristão não está proibido de assistir nem jogar futebol. Existe alguma má interpretação que alguns supostos homens de Deus já trouxeram e incutiram-se na cabeça de alguma pessoa dizer que não joga futebol porque a bola semelha-se à cabeça de João Batista. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Joguem o futebol, porque o futebol é um desporto. Sendo um desporto é algo que também ajuda na saúde. O futebol é saudável. Você pode jogar, pode assistir sem nenhum problema. Ok, ora vejamos. Se esses servos dizem que não pode jogar futebol porque é cabeça de João Batista, não pode jogar futebol porque é ilícito. Mas tem um filho que está na escola secundária, está na escola primária, e lá tem educação física, e lá joga a bola. Então como é que fica? Depois de jogar a bola tem que ir orar e jejuar para quebrar porque pecou? Acredito que não. Então, para mim, eu defendo que jogar futebol não é problema. E se a igreja tem condições de ter uma bola, coloque os irmãos. Há uma outra coisa que impede no futebol, às vezes, que leva com que alguns servidores impeçam,
Dizem que no futebol as pessoas se insultam porque um falhou, então há expressões não boas no futebol. Mas essas expressões não boas dependem das pessoas. Você pode se juntar com eles, mas não se misture, como eu disse. Amém. Você está lá no campo, vai jogar. Imaginemos que Deus deu o talento. Temos pessoas que hoje são milionárias por causa de futebol. Se Deus te deu a graça de abençoar os seus pés para você jogar futebol, e este é o seu emprego, pode investir nesse seu emprego. Por isso, pais, compre as bolas para vossos filhos. Incentive vossos filhos a jogarem futebol, porque isso é muito bom e é saudável. O tempo que o jovem ia levar a consumir drogas, a se injetar, vai queimar no campo. Amém. E isso vai ser muito saudável. Muito Muito bem. obrigado. Muito obrigado. Estamos mesmo quase no fim. Mas, Pastor Bruno, como acabar com estes mitos? Nós às vezes, eu não sei, quando o inimigo começa a falar, nós temos que ter muita atenção. Existem coisas que nós não precisamos saber como tal. Está vendo quando Jacó chega no Egito, ele encontra José, já é estabelecido, já tem filhos. Quando chega o momento de abençoar os netos, os filhos de José foram organizados em uma faixa etária, como quem diz, do mais novo ao mais velho, ou do mais velho ao mais novo. Mas quando Jacó quis abençoar, ele fez um gesto que José não gosta disso. Não, esse aqui não é o mais velho. Esse aqui é o segundo. É quando Jacó disse, não me impeça, eu sei o que estou a fazer. Tipo, Jacó sabia de onde é que ele estava. Jacó sabe que ele era o segundo, mas herdou a bênção do primeiro. Então, a bênção dele funciona daquele jeito. Só que essa história, se ele ter que contar até aos seus netos, não há de fazer muito sentido. Se a primeira bola era a cabeça de alguém ou não era... Isso aí não cabe a nós. Nós coincidimos com a bola convencional. Então, vamos jogar. O Amado aqui disse uma coisa muito importante, é que o tempo, quando é livre, o inimigo traz muitas propostas. Então, se nós não ocuparmos-nos com coisas que não nos fazem beber, que não nos fazem fumar, eu acredito que o Senhor se alegra com isso. Então, gostaria de enfatizar essa parte, que o inimigo não pode trazer... Por que estamos a falar agora que a primeira bola foi cabeça de um... Não nos falaram antes, por quê? Sim, nós iríamos já abominar. Então, esse jogo aqui não é bom. Agora, já investiram milhões. Agora já é negócio de países milhões. Epa! É abominável o quê? Não acredito. Certo, muito bem. É o momento para nós podermos ter considerações finais, porque na verdade estamos a chegar ao fim do nosso debate, do nosso programa. Hoje estamos a falar do dia a dia do cristão. Pastor Jussa, últimas considerações. Né? Últimas considerações, para mim, é dizer que vamos seguir aquilo que nós acompanhamos ao longo deste programa e encorajar a ti que está em casa que possa se subscrever a essa página da ADI Filadélfia TV, porque se subscrevendo essa página vai ajudar o canal a crescer e também vai poder ter acesso a mais vídeos, a mais debates. Também deixe ficar a sua opinião, se o caro telespectador tem alguma questão a fazer, seria oportuno também deixar ficar para que a equipe da produção deste programa possa trazer. Quem sabe, se tem algum tema a sugerir, também seria bom. E também, ainda falar de outras considerações, eu queria sugerir, que tal se nós falássemos nos próximos programas sobre a tradição e cultura? Muitas vezes nós temos tido muito mal entendido entre a tradição e cultura. O que é que o cristão pode aderir, se é tradição ou é cultura? Então, eu acho que seria importante se a direção do programa pudesse pensar nisso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer uma avaliação e vamos ao pastor Bruno, últimas considerações. Eu queria apenas exortar aos meus amados para que pudéssemos pautar por uma vida que pudesse inspirar as outras pessoas, porque eu acredito que há muita gente que está à espreita a controlar o nosso comportamento para que eles possam seguir como padrão. Então, eu acredito que como cristãos nós podemos influenciar muita gente, não só pelo que falamos, mas também por nosso estilo de vida. Então, eu
aconselho mesmo a aderir a esse estilo de vida. Amém. Ministro Tenente, Muito obrigado pela esta oportunidade que foi me dada. Dizer que quero convidar ou deixar uma palavra para os nossos ouvintes que nos assistem. Procure ter o seu dia a dia com Deus, tendo Deus em primeiro lugar e não se deixando focalizar-se em lutar e buscar mais oportunidade, seja ela nos seus negócios, nos seus projetos. Amém. Que Deus ainda continue no seu dia a dia. Não há coisa melhor que estar o seu dia a dia com Deus. Amém. muito obrigado a todos que fizeram parte deste debate. Hoje, estimados telespectadores, estivemos aqui a falar do dia a dia do cristão, aqui na ADI Filadélfia TV. Acreditamos que a mensagem chegou e continuamos a convidá-lo para poder se inscrever e continuamos também a convidá-lo a continuar a acompanhar os nossos programas, os nossos debates que passam todos os domingos aqui na ADI Filadélfia TV, no programa Mundo Evangélico de hoje, que foi moderado por mim, Alifa Rafael, e numa colaboração aqui excelente do pastor Jussa. E desta forma terminamos. Até a próxima edição. Aquele abraço, votos de continuação de um bom dia.